Olá, tudo bom? Graças a Deus. Gente, eu tenho uma missão muito especial, muito difícil. Ontem eu pedi a Jesus que me orientasse, que eu lesse sobre a encíclica do Papa Francisco e que eu compreendesse o quanto estão atacando e por que estão atacando, né? Por quê? O que passa na cabeça dos opositores? E Jesus me mostrou 3 cenas que determinaram realmente o meu entendimento. Primeiro é aquele Emídio, não sei nem como chama, não deu para ouvir 10 segundos, dizendo que não é para ir à missa, não pode mais ir à missa porque o Papa é excomungado. Então, quem for na missa também vai ser excomungado. Isso foi o senhor Emílio, tá? Famoso aí no YouTube. Então, por favor, o primeiro que eu ouvi. O segundo foi um padre tridentino, durante a missa, na homilia, e que realmente me desagradou demais. Diz que a encíclica poderia ser escrita por um maçom. Eu não sabia que maçom era tão fraternal assim. Diz que poderia ser um maçom escrevendo. E falou horrores. Que só pensou nas coisas do mundo, nos homens, na fraternidade, não sei o que mais. Sem preservar o núcleo da Igreja de Cristo. Como se cuidar dos outros, dos migrantes, fosse fora dos pobres, fosse completamente fora da doutrina cristã. E o terceiro foi um frei franciscano. Gente, esse então disse que ninguém, quer dizer, todos que não foram batizados vão para o inferno. Gente, o que é isso? O que é isso? E que Jesus não estava preocupado. E que a Igreja Católica é a seleção das pessoas que vão ser salvas. Se não for da Igreja Católica, vai para o inferno. Não pode abrir para ninguém. Não, nem budista, nem indiano, nem... Não pode. Deus não abre as portas para essa gente. Vai todo mundo para o inferno. Não tem outra opção. Ou você é batizado e recebe a graça santificante. Bom, isso foi o que a gente aprendeu no catecismo, né? E está completamente errado. Jesus está mostrando, gente, através de Valtorta. Agora eu entendo porque ela não foi beatificada até agora, porque ela exatamente fala o que Jesus pensa, exatamente o que Jesus fala para mim, exatamente o que Jesus fala para Papa Francisco. A igreja está
apodrecida. Não tem condição. Exclusivista. Ou você é desse grupinho dos cardeais, ou você vai para o inferno. Gente, e hoje Jesus veio e deixou as coisas bem claras, de uma forma muito simples, sem grandes rodeios, porque eu não sou teóloga, mas colocou um ponto final nessa história. Então, eu peço que vocês assistam até o fim e tirem as suas conclusões. Quem é que está certo? Quem é que está certo? Será que o Papa Francisco está tão fora do que Jesus quer? Ou ele está fazendo exatamente o que Jesus precisava fazer? Então, os que são contra Papa Francisco, por favor, desliga o canal e não escreve nenhum comentário, porque eu deleto tudo. Eu não entro em discussão, não adianta escrever. Não precisa deixar mensagens. Não perca seu tempo. Eu deleto tudo. Viu? Vão assistir o professor Mídio, não sei. Lá vocês vão ficar muito felizes. Que diz que não tem que ir na missa mais. Não, porque esse Papa é herege, é excomungado, é comunista, é pedófilo, é maçônico. Vocês vão ficar bem satisfeitos naquele canal. Aqui não. Aqui você pode desligar, tá bom? Então eu vou começar a ler. É uma mensagem muito importante, muito, que vem em socorro a toda essa dúvidas e questionamentos, o que está acontecendo, certo? Porque é muito, eu acho isso, eu acho aquilo, né? Exatamente como foi dito, Maria falou ontem, se eu acho isso, eu acho aquilo, não vai existir mais. Não, são as palavras vindas de Deus e ponto final. Então ele começa o seguinte: a superação dos embates estabelecidos entre forças que se confrontam estará atrelada, a superação estará atrelada aos grandes castigos que havereis de enfrentar. A humanidade será castigada. Sim, desde os que não têm religião e os que pregam uma religião exclusivista, tradicionalista. Havereis de enfrentar grandes castigos. Deus Pai se revolta diante da desfaçatez, eu nem sei o que é isso, desfaçatez, com que distorcem a vinda de Cristo à humanidade. Qual era o objetivo de Cristo? O primeiro grande ultraje seria afirmar que veio distinguir um povo a ser salvo. Não, eu vou salvar esse povo aqui. Distinguir. Colocar num altar só esse pedacinho da humanidade. Afronta grosseira a um Deus onisciente e santo, em sua infinita justiça e misericórdia. Todos saem de suas mãos como filhos amados. Todos nascem lá no céu, as almas são lá do céu.
Deus cria todas as almas, sejam negras, sejam amarelas, sejam verdes, azuis, todas. Não sai só os católicos da mão dele, não. Não só os cristãos saem da mão dele, não. Os budistas, os indianos, os islâmicos, todos saem da mesma mão do Pai Criador. Todos saem de suas mãos como filhos amados, seja onde for e a que crença pertencer. E já sabe que esse bebezinho é da família de indiano. Esse outro bebezinho é do islâmico. Ele sabe. São filhos. Então por que já não mata lá no céu todos que não são da Igreja Católica? Não, deixa de nascer esse, aquele. Eu só vou deixar nascer os católicos. No que se transformou o catolicismo, entre aspas, afronta essa justiça infinita de um Pai Criador. Afronta. A abstração de criaturas isentas de batismo, nessa imensidão que representa a humanidade global, representa toda a blasfêmia ao plano de salvação de Cristo Jesus. Ele explica depois. É muito bom ser batizado, recebe todas as graças, né, infusas do Espírito Santo, mas não é por isso que vai para o inferno. Não. Olha o que ele fala. A semente lançada não foi tratada como devia. A doutrina de Cristo não foi tratada como devia. Não a mantiveram intacta. Assim como os fariseus não mantiveram os 10 mandamentos intactos, jogaram 613 preceitos em cima. A deturpação ocorrida gerou frutos indigestos em prepotência degradante. Prepotência. Filha, ouviste verdadeiras aberrações quanto aos critérios incorporados nesta igreja, entre aspas, que se auto-enclausurou como se representasse a única opção às criaturas. Você está fora. Você está fora. Desde quando? Isso é misericórdia? Isso é justiça infinita? Sim, ela é o caminho. O que Cristo veio trazer. Mostrou o caminho a ser percorrido. Porém, totalmente deteriorado em sua forma ultrajante de se comunicar com os demais, irmãos do mesmo Pai. É o caminho, totalmente deteriorado em sua forma ultrajante de se comunicar com os demais. É um caminho totalmente desvirtuado. Sua pretensa superioridade a faz ser o antídoto do que Cristo vos ensinou. A igreja parece que está barrando
a entrada de novos irmãos. Por quê? Porque você não casou na igreja, você não foi batizado, você não sei o que, você não sei o que lá, não sei o que mais. Então, você está fora. Você já está condenado ao inferno. Gente, o que é isso? O que é isso? Pretensa avaliação de que caminhos... Não, desculpa. O antídoto do que Cristo vos ensinou. O oposto. Cristo abriu os braços. A igreja fechou. Fechou. Ou você usa véu e vai na missa tridentina, ou você vai para o inferno. E o outro lá dizendo que não é para ir na missa, porque senão você vai ser excomungado também. Não pode mais ir na missa comum, normal. A pretensa avaliação de que caminhos paralelos não permitem chegar ao Pai é o que a igreja prega hoje. Caminhos paralelos jamais chegarão ao Pai. Essa é a dor de Cristo. Caminhos, por sinal, acidentados e cheios de ciladas perversas. É verdade. Realmente, existem caminhos acidentados e cheios de ciladas demoníacas. Porém, caminhos alternativos que conduz à luz eterna, de onde todos saíram. Todos viemos de lá, gente, e temos essa centelha divina na alma. Todos. À volta de uma alma movida pela ânsia desse retorno. Claro que existem almas que não querem nem saber, mas muitas buscam a verdade, buscam um retorno a Deus, buscam encontrar a Deus. Pela ânsia desse retorno. Todo ser humano nascido dessa luz beatífica deseja a ela regressar, mesmo não conhecendo os benefícios. Sacramentos são os benefícios que nós cristãos temos, nós católicos. Os sacramentos da majestosa trilha aberta pela entrega total de um Deus numa cruz. Ele abriu essa trilha, majestosa trilha, mas desconhecem o valor deste infinito sacrifício e as graças obtidas através dele. Caminham sozinhos, buscando a verdade, mas nem por isso vai para o inferno, gente. Se a boa intenção é buscar a Deus com toda a sua alma, ser uma pessoa justa, boa, você não foi batizado, você vai para o inferno. Gente, o que é isso? Reconhecer a fragilidade das culturas não cristãs, milhares de culturas orientais não cristãs, é o primeiro mandamento imposto aos homens. Primeiro e resume todos os demais: amar a Deus e ao seu próximo. Qual é o primeiro mandamento e o mais importante?
Amar a Deus? Se a pessoa ama a Deus diferente, mas ela ama este Deus que ela nasceu e conheceu. Amar a Deus e ao próximo. O que a Igreja Católica está fazendo? Agora eu pergunto, por que tirar pedras no Papa, que está justamente buscando amar o próximo, os imigrantes, os desguarnecidos, os esquecidos, os da periferia da vida? Ai, comunista. Jesus era também, sabia? Com outro nome. Se o Papa é comunista, Jesus também. O Papa tenta imitar em tudo Jesus. Tenta imitar em tudo. E não venha com esse negócio de Pachamama. Não foi culto nenhum. Foi uma celebração que ele assistiu. Não trocou nada de Virgem Maria para Pachamama. Não venha com essa desculpa. A mídia enlameou tudo. Esquece essa coisa. Esse símbolo que para os índios representa alguma coisa. Nossa Senhora de Guadalupe não apareceu como o sol, porque o índio tinha o sol como Deus. Maria tinha que se identificar com o índio. Ela não chegou de coroa e vestes de rainha, igual seria na Europa, para um índio. Não. Ela estava vestida como ele entendia. E todas as estrelas, as constelações na sua roupa. E a figura era mestiça. Não era branquinha igual a europeia. Não. Maria se apresentou como uma pequena índia, com sol. Estão percebendo a que ponto chegou essa falta de instrução? Eu acho que isso é falta de instrução. Sobre o amor de Deus às suas criaturas. Gente, ensinaram tudo errado. Nós não temos que pertencer à Igreja Católica para ser salvo. Essa igreja é estrangulada, pervertida, cheia de regulamentos. Gente, onde está o amor de Jesus? O amor de Deus. Se eles não conhecem Jesus, eles estão buscando a Deus, que é a mesma coisa, Deus Trino. Se adora um Deus, adora Jesus também, é único. Só tem o Pai, Filho e Espírito Santo, está unido. Só que a figura de Jesus está obscurecida. Mas eles estão adorando o mesmo Deus, de outras formas. Amar a Deus e ao seu próximo. Como renegá-lo com superioridade de sentimentos? Porque nós somos a única igreja, nós somos o único caminho. Calma, é o caminho, o verdadeiro caminho. Mas existem opções, olha como Jesus fala. Como excluir-se na imensidão das criaturas criadas? Não, nós fazemos parte desse grupinho aqui, o resto vai tudo para o inferno. Alimentando-se de um fruto apodrecido e contaminado pela segregação e indiferença ao resto do mundo.
fruto gerado por essa igreja elitista, apodrecido e contaminado. Não, nós somos cardeais. Temos que usar capa e anéis de ouro. Temos que ser reverenciados como o rei Salomão. Jesus não quis nada disso, gente. Nenhuma honraria. Nada. E o que aconteceu com a igreja? Vocês podem me dizer o que aconteceu? Eles estão preocupados com algum imigrante, com algum pobre, com alguma coisa? Em acolher um descasado, um drogado? Seria este o ideal de Cristo ao enviar a boa nova aos confins da terra? O que foi que Jesus pediu? Não é para ir lá nos confins? Ah, não, lá não tem jeito, eles vão todos para o inferno. Teria ele tido uma seleção de escolhidos? Aí eu vou selecionar aqui esse grupinho. A justiça divina faria isso? Tem certeza? Se bilhões de criaturas não conseguiram conhecer ou captar sua excelsa missão, foi em função dos maus frutos que causaram até repugnância pela forma que foi imposta e apresentada. A doutrina de Cristo causou repulsa em muita gente, pela soberba, pela arrogância, pela luxúria ou luxo com que vivem, repugnância, maus frutos, de cima para baixo. Nós estamos salvos. Vocês, o resto, vão tudo para o inferno. De cima para baixo, olhando com desprezo. Foi isso que Jesus quis? Gente, eu fico toda arrepiada. Porque é uma verdade tão verdadeira, tão autêntica. Conhecer Jesus realmente como eu conheço. Esse Jesus simples, amoroso. Eu me revolto. Quem está jogando pedra em Francisco? Que ele está abrindo os braços, porque ele está pensando nos povos, porque ele está pensando em outras culturas. Ele quer o bem-estar de todo mundo, quer preservar a natureza, mas ele não faz parte daquela cúpula que usa desse tema para outras coisas, para domínio da população. O que o Papa quer de domínio? O que ele quer? Ele quer tentar passar aos outros, os poderosos, a doutrina de Cristo. Não
visando interesses próprios. Essa é a questão. Eles usam pretextos cristãos, vamos dizer, como isca, para pegar todo mundo e aprisionar na sua liberdade de ação. Então, ou você faz parte aqui dessa nossa governo global, ou você está ferrado. O que o Papa quer de poder, meu Deus? O que ele quer? Ele está fazendo o impossível para ir na ONU e falar coisas que ele falou na ONU. Pergunta quem ouviu. Até aplaudiram em pé, porém, mas quem deu prosseguimento a alguma coisa? Não é interesse deles. Não. Eles querem um extermínio. Aborto. Elimina. E no aborto usa do material do bebezinho para fazer creme de beleza, para ficar jovem. Ter uma longa vida. Bem rica. Eu me perdi aqui. De cima para baixo, como que anulando as culturas milenares que existiam antes de Cristo, de outros povos. São culturas que vêm há 4.000 anos. Eis a dor maior de Cristo. Seus pastores sentem-se e agem como se o resto do rebanho seja perdido e ausente da minha misericórdia. Não, Deus não liga para eles, de jeito nenhum. A misericórdia é só para nós aqui, bonzinhos, os santos. Eu vou na missa todo domingo. A misericórdia é minha, é para mim, é individual. Ao contrário, a estes, meus olhos se voltam com grande amor, na esperança que desta luz, de onde partiram, possam abrir-lhes os caminhos alternativos para o seu retorno. Caminhos alternativos para o seu retorno. Se é impossível entrar no cristianismo, que tenha um caminho de justiça, de fé, de amor a Deus, de reverência ao sagrado, tudo isso é querido por Deus. É desejado. O Pai tem que ser adorado, tem que ser reconhecido. E não o que estão fazendo, matando a Deus, porque assim ninguém precisa fazer nada. Para diante do sagrado. Aí leva uma vida completamente sem Deus. Não, tem muita gente boa neste mundo almejando encontrar a Deus. E o que estão querendo é eliminar Deus da história. Não existiu Jesus Cristo, não existiu Boa Nova, não existiu nenhuma comunicação divina. Pode adorar o que quiser. Pode adorar o seu chinelo, o seu creminho de beleza. Pode adorar o que você quiser. Não pensei jamais que os não batizados sejam excluídos. É Jesus falando. Nem todos que conviveram com Cristo
foram batizados. Já pensaram nisso? Jesus pedia apenas que não pecassem mais e buscassem a verdade. Jesus quando convertia as pessoas, ele não dizia, corre para ser batizado. Não pequeis mais. Buscai a verdade. A pessoa, se queria realmente estar com essa graça gratificante, talvez fosse procurar o batismo. Mas se não tinha ninguém para batizar, ia para o inferno? Esta verdade pode ser transmitida a milhares Eu escrevi errado aqui. Essa verdade pode ser transmitida a milhares de formas, pois formos. Esta verdade pode ser transmitida de milhares de formas. Jesus fala, aliás, é Deus Pai que está falando aqui. Ou achais que haveria limite ao Espírito de Deus em alcançar suas criaturas? O Espírito Santo está parado? Está concentrado nos católicos? Estaria ele centrado apenas em cima da Igreja Católica? O Espírito Santo? Não está na evangélica? Nas sérias, claro. Não está nas pessoas? Independente da religião? Não está? Então o Espírito de Deus, ele seleciona em quem ele quer agir? Não, esse não vale a pena. Gente, o que é isso? O que estão fazendo? O que estão ensinando? O Espírito Santo funciona na Igreja Católica. Gente, isso é uma heresia. Como se Deus tivesse escolhido, olha, eu sei que todos são filhos, mas tenho meus prediletos e eu vou cuidar só desses. Gente, não seria Deus. Não seria Deus. Estaria ele centrado apenas em cima da Igreja Católica? Acreditai que a onisciência do Criador se limitou aos que, por graça divina, nós recebemos essa graça divina de nascerem em lares cristãos. Agradeça a Deus, você já caiu bem no caminho certo. Apesar de totalmente deturpado, te ensinaram coisas que não deveriam, que tudo é pecado, não vai à missa, como eu de pequena, eu morria de medo de ir para o inferno, porque meu pai ia para a chácara. Limitou-se aos que, por graça divina, nasceram em lares cristãos, abandonaria o resto como bastardos? Não, eu não te conheço. Você saiu saiu da onde? Será que existe um segundo Deus para criar os bastardos, para fazer nascer bastardo?
Ou nasce tudo do mesmo Deus? Até a morte, cada alma é protegida e assistida por este Espírito Divino. Só tem um Espírito. É da onde nós viemos. Sua volta, a nossa luz eterna, será sempre combatida contra as trevas demoníacas. Levai luz e não separação aos filhos do mesmo Pai. Abraçai os indianos, os budistas, os islamitas, os ortodoxos, evangélicos. Abraçai e lutai contra as trevas que comandam estes tempos do fim. Amai-vos. Amai-vos. Teu Pai, Filho, Espírito Santo. Jesus amado. Que eu tenha transmitido exatamente o que ele queria. Vocês não fazem ideia como pesa na minha alma a responsabilidade de passar a verdade eterna. Chegou num ponto em que é preciso desmascarar verdades oriundas de muita deturpação. Tá, Jesus é a vida, é o caminho, é a verdade. Tá. Tudo bem. Mas não é somente através deste caminho nós vamos atingi-lo. Nós podemos ter uma ligação fortíssima com Deus. No budismo, eles pensam que é outra coisa, mas é o Espírito Santo de Deus atuando. Como Jesus falou, a igreja causou repulsa de cima para os pobres mortais. Se colocou numa postura de superioridade. Jesus fez isso. Jesus fez isso. Não. Não. Busquem conhecer Jesus. Leiam Maria Valtorta. Ela trouxe a verdade da vida de Jesus, confirmada por todas essas revelações que são me dadas, que são inéditas, que são, assim, causam espanto. Como que está falando isso? Sim, essa é a verdade de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Vamos ficar em paz. A lição foi dada, a palavra foi dada. Jesus falou através de mim. Acredita quem quiser, ou quem o Espírito Santo iluminar. Sem as barreiras do racional, do acúmulo de conhecimentos passados. Fiquem em paz. Beijo a todos. Tchau.